É bom estar aqui com vocês. Como missionário redentorista, melhor ainda. Porque quando o nosso coração sente saudade da congregação, pois sou bispo e cuido da diocese de Campo Maior, é sinal que aqui na congregação nós encontramos razões para a nossa esperança e força para a nossa missão. É com esta alegria e com esta saudade que eu cumprimento os meus irmãos redentoristas, Padre Luiz Vieira, meu provincial, Padre Antônio Ranes, formador na teologia, Padre João Paulo, reitor deste santuário, na sua pessoa a todos os confrades, irmão Diego Joaquim, que já nos conhecemos, já trabalhamos juntos, nos encontramos em encontros de comunicação, formação da PASCOM, nesse Brasil afora. Também cumprimento aos nossos missionários estudantes de teologia, que nós chamamos de fráteres, perseverança. Também a todos que fazem a liturgia nesta noite da novena da Romaria do Divino Pai Eterno. Cumprimento as religiosas, na sua pessoa, irmã, a todas as religiosas Brasil afora, que com certeza, em tantos pontos deste país, estão sintonizadas conosco. Aliás, nunca perdem essa sintonia. Com a TV Pai Eterno, e também com a TV Aparecida, e tantos canais de comunicação do Evangelho que nós temos por esse Brasil afora. Cumprimento, sem dúvida nenhuma, a Diocese de Campo Maior. Esta é a minha diocese, é lá que eu dou a minha vida na evangelização do nosso povo, da nossa gente, no norte do Piauí. Quero cumprimentar a você, meu irmão e minha irmã, que não está tão bem quanto nós, pois você está no hospital, está cuidando da saúde, está fazendo exames. Quantos irmãos e irmãs nossos agora estão no leito de uma UTI, sendo guardados pelos médicos e enfermeiros e pelos familiares. Recomeçar a partir da fé é uma palavra que Deus quer que chegue ao seu coração. Também cumprimento a todos que estão no trabalho, os caminhoneiros, pelas estradas, sintonizados na rádio. Há tantos irmãos e irmãs no trabalho, inclusive os porteiros nos edifícios. Que beleza, né? Que tempo abençoado este para rezar em comunidade a novena do Divino Pai Eterno. Cumprimento a você, que está atravessando um mar revolto, uma tempestade sem fim, a fio de perder a fé. Não desanime. O Senhor hoje, nesta noite especial, tem uma palavra para você. Queridos irmãos e irmãs, a Romaria do Divino Pai Eterno é um convite a fazermos uma nova estrada, uma nova travessia, um novo caminhar para uma nova vida. Tudo deve se fazer novo. A Romaria também é um convite para refazermos o roteiro de nossa vida, recomeçar a partir da fé. Eu gostaria muito que você me ajudasse. Você que está em casa, na sua sala, juntando sua família, e você que está aqui, nesta praça, no santuário do Divino Pai Eterno. Você enfrenta alguma tempestade? Você enfrenta hoje alguma dificuldade? Pense um pouquinho nisso. Vamos partir desta realidade concreta. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Este grito ecoa muito forte em nossos corações. Os discípulos é que falaram, os que têm fé. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Eles foram surpreendidos por uma tempestade inesperada.
Os discípulos, frágeis e desorientados, se apavoram em meio às ondas revoltas que arremessam o barco para todos os lados, ao ponto de quase o despedaçar. A vida deles está por um fio diante de tanta violência do mar e também da precariedade da embarcação. Os discípulos se sentem impotentes. O que podemos fazer? Quantas vezes nós dissemos também isto? E eu, o que eu posso fazer? Queridos irmãos e irmãs, também nós estamos num barco comum. O planeta Terra, imenso e desconhecido, foi mergulhado numa grande pandemia, atravessou um mar revolto, a pandemia do novo coronavírus. Como qualquer tempestade, começou sutil, parecia distante e atingiu a todos nós. A pandemia foi superada, mas o vírus continua gerando insegurança e incertezas, como na tempestade em alto mar, as ondas agora silenciaram. Mas na nossa mente estão as tristes imagens da correria em busca de leito nos hospitais, de pessoas morrendo asfixiadas, sem oxigênio, de covas abertas esperando os corpos, sem o direito dos familiares de fazerem um velório decente. Agora, nessas famílias, há esposas viúvas e filhos órfãos. Quantas UTIs foram montadas em praças públicas? Quem de nós imaginaria tal coisa? Um cenário nunca pensado na vida real. Imprevistos e improvisos lotavam os leitos dos hospitais. Angústia e desespero eram notícias diárias, por meses seguidos. A vulnerabilidade humana aumentou a insegurança e também revelou a incapacidade, inclusive, das autoridades sanitárias diante do flagelo do vírus desconhecido. As emergências sanitárias estamparam a precariedade do sistema de saúde, principalmente quando se trata da vida dos mais pobres e mais vulneráveis. Todos estávamos na mesma embarcação. E agora, junho de 2022, em nosso país, mais de 670 mil pessoas morreram das consequências da Covid. Tem gente em casa com saudade, depois desse relato, de um olhar sobre esta realidade. Quem de nós, se não perdeu um parente, perdeu um vizinho? Em meio a tanta desinformação e confusão, nós sepultamos vidas de pais, mães, jovens. A vida verdadeiramente importa. Imagem dura, inquietante e questionante. As igrejas fechadas, fica em casa. Praças silenciadas, cadê as crianças? Cadê os namorados? Cadê os jovens? Lágrimas de muita dor estavam estampadas nas faces. O barco das nossas vidas parecia afundar. E em muitos lares isto aconteceu. Há lacunas nas salas de casa agora. Há saudades no coração. Há muitas perguntas sem respostas. Baixe um pouco a sua cabeça. Feche seus olhos, se assim quiser. Faça uma oração pelos irmãos e irmãs que perderam a vida na pandemia. Aqui atrás há uma pira acesa em memória dos nossos irmãos. Porém,
Cristo se levantou e houve uma grande calmaria. Quero que você me ajude a rezar. Diga comigo: Cristo se levantou e houve uma grande calmaria. Diga de novo, é profissão de fé. Cristo se levantou e houve uma grande calmaria. Nas tempestades da nossa vida, parece que Deus está distante, quem sabe, dormindo. O Papa Bento XVI, na visita à Polônia, campos de concentração nazista, em 2006, rezou profundamente assim: por que Deus, o Senhor, permaneceu em silêncio? Como pôde tolerar tudo isso? Onde estava Deus naqueles dias? Por que ficou em silêncio? Como pôde Deus permitir esse massacre sem fim, esse triunfo do mal? Queridos irmãos, queridas irmãs, me acompanhem. Naquela tempestade do texto bíblico, Jesus parecia dormir. Na nossa pressa, e mergulhado como vivemos na cultura do imediato, parece que Deus dorme diante de nossas dificuldades. Atenção, parece que Deus dorme diante das nossas dificuldades. Outras vezes, quando o cristão não quer assumir a sua culpa, pergunta pela parte que Deus deveria ter feito. Reclamar a dor é muito humano, e Deus não se aborrece. Vou repetir. Reclamar a dor é muito humano, e Deus não se aborrece, pois Ele nos ama e nos conhece profundamente, inclusive os nossos equívocos. Por vezes, tendemos a responsabilizar Deus pelo mal que nos acontece. Atenção, quando na realidade deveríamos olhar para o nosso coração, para as nossas mãos, e enxergar a nossa indiferença. É exatamente isso. Na realidade, parte da humanidade continua dormindo, indiferente aos clamores da vida. Alguns dormem e fazem guerra. Alguns dormem e solapam os direitos dos pobres e dos trabalhadores. Alguns dormem e desviam até os recursos. Em tempo de pandemia aconteceu isso, pelo que se ouviu dizer. Alguns homens e mulheres, inclusive cristãos, ainda dormem indiferentes aos clamores da vida. Nada no mundo é mais forte do que o justo que reza. Diga comigo, me ajude. Nada no mundo é mais forte do que o justo que reza. Diga de novo. Nada no mundo é mais forte do justo que reza. O homem que reza tem o leme de sua história nas mãos. São João Crisóstomo. Mas eu vou repetir. Nada no mundo é mais forte do que o justo que reza. É ou não é? É. Você sabe, porque você reza. Mesmo na tribulação, os discípulos tinham a certeza de que Jesus estava lá, embora parecesse distante, indiferente ao que acontecia em sua volta. Ele estava lá. Recorreram a Jesus e prontamente Jesus ordenou e salvou a vida daquela possível tragédia em alto mar. É preciso dirigir o olhar para Jesus com profunda fé e humildade, tendo no coração a certeza de que Ele pode ajudar a superar os males que ameaçam a vida. Me ajude a rezar. O divino Pai interno
se importa conosco. Diga, o divino Pai eterno se importa conosco. Diga outra vez, o divino Pai eterno se importa conosco. Mais uma vez, o divino Pai eterno se importa conosco. Deus se interessa por nós. Diga, Deus se interessa por nós. Uma salva de palmas ao divino Pai eterno. Deus se interessa por nós. Nos disse o Papa Bento XVI. Ele não nos deixa perecer no abandono em meio às tempestades de nossa finitude, de nossa vida. Deus se interessa por nós, porque nos ama. Ele entrou pessoalmente na realidade da nossa história e comunicou-se a si mesmo a ponto de se encarnar. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus é uma realidade na nossa vida. Deus é tão grande que tem tempo também para nós. Incrível! Deus se preocupa conosco. Em Jesus de Nazaré, nós encontramos o rosto de Deus, que desceu do céu para entrar no mundo dos homens. Deus desceu do céu para entrar no mundo dos homens. Diga comigo, Deus desceu do céu para entrar no mundo dos homens. Diga de novo, é profissão de fé. Deus desceu do céu para entrar no mundo dos homens. Meus irmãos, já estou começando a vislumbrar o término desta mensagem. Jesus veio para nos salvar e para nos mostrar a vida boa do Evangelho. Quando tudo parecia perdido, disse João Evangelista, Ele nos enviou o seu Filho amado para a nossa salvação. Ele está no meio de nós. Me ajude a rezar. Diga comigo, o Pai eterno levantou sua mão e me abençoou. O Pai eterno levantou sua mão e me abençoou. Diga de novo, o Pai eterno levantou sua mão e abençoou. Mais uma vez, isto é fé. O Pai eterno levantou sua mão e me abençoou. Palmas para o divino Pai eterno. Meus irmãos e minhas irmãs, a Sagrada Escritura contém tantos exemplos de recomeço. A princípio tem Abraão que ouviu do Senhor: sai da tua terra, da tua casa, para a terra que eu te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Olha, escuta bem esta promessa. Tu serás uma bênção. E Abraão é uma bênção. Abraão se tornou o homem que obedeceu, confiando nas promessas de Deus. Já no nosso tempo, o anjo do Senhor visitou Maria Santíssima, que em total confiança se colocou: eis a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Quantos caminhos Deus criou para estar conosco. Também vamos nos lembrar de Zaqueu, que sabendo que Jesus ia passar, correu, subiu na árvore e esperou para ver o Senhor. Ele quis recomeçar a partir da fé e pôde ouvir tão bela palavra de Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa. Meus irmãos e minhas irmãs, porque nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui. Hoje a salvação entrou na minha casa. Diga comigo, hoje a salvação entrou na minha casa. Outra vez, hoje a salvação entrou na minha casa. Eu disse em Campo Maior, 670 mil pessoas morreram de Covid, e nós não. E não somos melhores nem mais merecedores, mas nós não. Por quê?
A palavra de Deus nos ajuda. Hoje a salvação visitou a minha casa. Diga comigo, hoje a salvação visitou a minha casa. É bom que você que está em casa, na sala da sua casa, você diga a quem está sentado perto de você: hoje a salvação entrou na minha casa. Não é bonito, não é? Olha aí. Hoje a salvação entrou na minha casa. Meus irmãos e minhas irmãs, outro clássico exemplo de recomeço é o da samaritana, que ao sair da presença de Jesus testemunhou: vim ver um homem que me disse tudo sobre minha vida. Ela quis recomeçar a partir da fé e tornou-se discípula. Queridos irmãos, queridas irmãs, recomeçar a partir da fé não pode ser abstrato. É preciso abrir o coração para o encontro com Cristo, encontro com a palavra que Ele é. Aqui, concretamente falando, a igreja tem autoridade para anunciá-la como proposta de bom caminho. Falar de Deus quer dizer, antes de tudo, deixar bem claro o que nós devemos levar aos homens e às mulheres do nosso tempo. Não um Deus abstrato, uma hipótese, mas um Deus concreto que visita a nossa casa, assenta-se conosco, toma lugar na nossa mesa. Um Deus que existe, que entrou na nossa história, está presente na nossa história. Você que reza conosco do hospital, não tenha dúvida. Deus está sentado do seu lado. Porque o Pai Eterno não nos abandona. Falar de Deus exige familiaridade com Deus. Exatamente. Familiaridade com Jesus e com seu Evangelho. Permanecer na igreja é uma condição fundamental que possibilita o recomeço a partir da fé. A igreja, enquanto caminho de salvação, potencializa este recomeçar e dá mais segurança para caminhar como discípulo engajado. A sua igreja, a sua comunidade paroquial, sem dúvida nenhuma, ajuda o fiel a fazer esta travessia, pois na igreja unidos nós estamos sempre mais esperançosos. Recomeçar a partir da fé na comunidade eclesial. Esta identidade católica é fundamental para a experiência cristã e fraterna nos contextos atuais de muitas tempestades. Pergunte aos catequistas, aos ministros de Sagrada Comunhão Eucarística, aos membros da liturgia, pergunte: esses homens e mulheres são mais felizes porque encontraram uma força na sua vida, que é a vida fraterna, é a vida eclesial, é a leitura do Evangelho, é a reflexão a partir da sua comunidade. Recomeçar a partir da fé, sem dúvida nenhuma, é permanecer na igreja. Finalmente, ainda encontramos homens e mulheres medrosos que ainda não têm fé. A fé é dom de Deus, mas é profundamente livre e humano, nos colocou o comentário desta novena. E eu digo, meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção, talvez nos ajude bastante. A fé não nos faz super-homens imbatíveis, como nos filmes de cinema. A fé aponta caminhos, ela é seta que indica as possibilidades humanas em meio às tempestades da vida. A fé dá força sobrenatural para suportar os momentos difíceis e as incertezas da vida. É como diz o cantor popular: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. De fato, é melhor. Andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar. O homem que tem fé continua vulnerável, sofre e chora,
Mas a diferença fundamental é que o homem que tem fé tem esperança e se compromete com o recomeçar da vida a partir da fé. E nós somos portadores de esperança, esta esperança que vem da fé. E nós, portadores de esperança, devemos superar uma das marcas do nosso tempo, que é a cultura da indiferença. Eles imaginaram um Deus indiferente, um Cristo adormecido, equívoco, como nós já vimos. Meus irmãos e minhas irmãs, por isso que o profeta Isaías, num texto importante para o carisma da congregação do Santíssimo Redentor, vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. O Espírito do Senhor me ungiu. Meus irmãos, é o que a carta aos Hebreus diz: a fé é a antecipação do que se espera. Neste mundo ferido, há muitos que têm medo. Os que perderam familiares na pandemia têm medo. Os que sofrem as sequelas físicas da Covid têm medo. E os desempregados? E os endividados? E os milhões de famintos nesta hora? E a mãe e o pai que vê o filho chorando pedindo pão e não tem? Eles têm medo. Aqueles que deles foram roubadas as suas oportunidades, bem como a esperança de dias melhores, eles têm medo. E os jovens que eu encontro na igreja do Piauí, sem perspectiva, sem um favorecimento de políticas públicas para a superação dos males sociais, eles têm medo. Eles têm medo. E os outros que caíram na dependência química, eles têm medo. E nós somos ungidos, não para eliminar o medo, é impossível, mas para dizer aos que sofrem: venha comigo, recomeçar a partir da fé. O Divino Pai Eterno se importa conosco. Diga de novo, meu irmão, diga de novo. O Divino Pai Eterno se importa conosco. Deus se interessa por nós. Deus se interessa por nós. Recomeçar a partir da fé é superar a indiferença neste mundo ferido. Como meditamos, propositadamente, pedi que você rezasse comigo. Deus se importa conosco. Ao mesmo tempo, espera de nós que nos importemos com os nossos irmãos sofredores. Papa Francisco disse, e aí eu concluo, viu? Em uma sociedade frequentemente dominada pela cultura do descarte, é necessário superar a indiferença e o egoísmo para aprender a arte da solidariedade. A pobreza, a fome, as doenças, a opressão, a incredulidade também, não são fatalidades e não podem representar situações permanentes. Com a confiança na força do Evangelho, nós devemos contribuir para mudar as coisas, ou ao menos, disse o Papa, melhorá-las. Podemos reafirmar a dignidade de quantos aguardam de nós, do bispo, dos missionários, dos cristãos, um sinal do nosso amor e da nossa fé. Persevere no amor e na caridade. Isto também é recomeçar a partir da fé. Que o Divino Pai Eterno nos fortaleça para recomeçar, e do nosso coração brota esta prece confiante: Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Diga comigo: Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Outra vez: Pai Eterno, fazei novas todas as coisas.
Amém. Amém.